Calderoni e com Tó Brandileone, que são músicos. Eles integram um coletivo de música de MPB, que é o 5A Seco. Daqui a pouco a gente vai entender porque que é 5A Seco. O 5 a gente já entendeu, porque são 5 integrantes, né? Sim, asfaltado, mas... Que o grupo está pela primeira vez aqui em Belém, vai fazer show amanhã. E veio bater um papinho com a gente, os dois vieram aqui, agradeço muito vocês terem vindo, viu? Já pegaram aqui de proa logo esse assunto, né? Sobre o Pará, sobre a economia, mas a gente fala de música um pouquinho. Queria falar da formação desse grupo, por que que ele é um coletivo, né? Ele não é uma banda, quais são as características, as peculiaridades que vocês têm, enfim. Bom, acho que uma coisa importante para começo de conversa é explicar que o 5A Seco ele nasceu como uma série de 4 shows comemorativos. Nós 5 tínhamos e temos ainda a nossa vida solo, nossa carreira solo, trabalhos paralelos, inclusive paralelos à música. O Vinícius é roteirista, dramaturgo, ator, eu sou produtor musical, o Pedro tem estúdio, enfim, todo mundo tem as suas vidas e a gente se juntou para fazer inicialmente 4 shows comemorativos, um pouco para festejando a nossa música e a nossa amizade. Uma ideia de um projeto paralelo que não tinha necessariamente... não tinha uma ideia de que teria uma sobrevida e duraria. Não, eram 4 shows especiais para acabar ali. Só que aí o negócio foi tomando projeto e tal. Não era, vamos montar uma banda e tal. E aí tinha essa Isso, já são 8 isso foi em anos, 2009. E tinha essa questão específica de que nós 5 somos cantores e compositores que cantam e tocam violão originalmente. E desde o princípio, a brincadeira, o dispositivo do show tinha a ver com a gente poder se desdobrar em várias funções, mesmo que não fossem as nossas, assim, musicalmente falando, quer dizer, eu poder tocar percussão ou poder tocar baixo. Eu não sou baixista, mas eu posso aprender a fazer ali o básico para emoldurar a canção do meu parceiro ali e sempre com protagonismo e revezamento. Ou seja, então isso na verdade é... A ausência desse protagonismo, o fato de que são 5 compositores, que são 5 cantores, que são 5 vocalistas, e que o tempo inteiro a gente está revezando nessas posições, e o show tem essa dinâmica, o tempo permanentemente de troca de instrumentos e de posições. Os 5 cantam e os 5 tocam, são instrumentistas. E compõem e tal. Então, isso... acho que tem a ver com essa ideia do coletivo, né? Porque a banda, de alguma maneira, no imaginário, já consolida algumas posições. A ideia de funções, né? Cada um está fixo ali. Quem é o baixista da sua banda? Isso é uma coisa que no começo de carreira, inclusive, a gente sempre enfrentava situações engraçadas do tipo, a gente chegava numa passagem de som, quem é o cantor? Os 5. Não, mas quem que é o principal? Os 5, exatamente. E aí, às vezes, não tinha 5 microfones bons, as iguais. Querem saber quem é o vocalista. Exatamente. Então, eu acho que a particularidade do grupo é essa. A gente soa como uma banda, mas o nosso funcionamento e o nosso jeito de pensar a música e os arranjos, eles passam essencialmente pela função do compositor, do criador. Então, quando eu estou tocando guitarra, bateria, ou baixo, ou Vinícius, ou qualquer um dos outros 3 integrantes, a gente está tocando com esse viés, com o enfoque principal na canção. E não na coisa do instrumentista e da grande performance instrumental, por assim dizer, sabe? O negócio foi tomando uma proporção que a gente não imaginava e foi virando o que é hoje. Depois desses 4 shows iniciais... Depois desses 4, a gente começou a ter uns convites esparsos para tocar em alguns lugares mais legais, já em São Paulo, e aí começaram os vídeos. Aí, certamente, uma coisa fundamental foi ter tido vídeos de internet. Assim, a gente começou num momento em que também o YouTube... Vídeos de YouTube estavam começando a explodir. Eu lembro que naquela época a gente postava um vídeo, tinha 100 mil visualizações, era tipo um assombro. Era um negócio alucinante. E isso foi pautando nossos caminhos, e aí a gente começou a caminhar uma trilha um pouco mais convencional, no sentido de ter um primeiro disco, ter uma primeira turnê, um segundo disco, enfim. Então a gente tem 2 discos lançados, o primeiro em 2012, chamado Ao Vivo no Auditório Ibirapuera, com participações do Lenine, Chico César, Maria Gadu, Ivan Lins, Dani Black, que foi nosso integrante na primeira formação e depois foi substituído pelo Léo Bianchini. E temos um segundo disco também chamado Policromo. E agora estamos justamente na turnê do nosso terceiro disco, que vai ser gravado agora em dezembro.
mas a gente já está fazendo com o repertório desse disco novo, se apresentando, rodando o país. Você decidiu inverter um pouco a ordem da coisa, Você geralmente é o contrário. Pré-definido ou vai tocando de acordo com... Esse show já está pré-definido, assim, com várias canções inéditas, novas, que serão gravadas nesse disco agora em dezembro. Esse disco se chama Síntese, vai ser gravado agora em dezembro. E tem certamente várias canções que já são, de alguma maneira, canções importantes da nossa trajetória, que as pessoas pedem, que são nossos hits. Uma coisa importante ser dita é que, sobre essa questão do repertório, o 5 a Seco ele nasceu como um espaço para experimentação de repertório mesmo. Eu tenho o disco solo, o Vinícius tem os dele, o Pedro Altério, Pedro Viáfora e o Léo Bianchini também tem disco solo. E o 5 a Seco sempre foi um lugar onde a gente trouxe músicas novas. Então eu compus uma coisa, compus essa coisa nova, vamos tentar armar um arranjo, a gente armava e experimentava aquilo com o público. Várias músicas vão se perdendo no meio do caminho, outras a gente deixa elas, abandona e depois retoma dali para frente, mas a questão do repertório ela é muito viva, assim, ela o tempo inteiro ela é bem movediça. Assim. Vocês como grupo, vocês partem de mesmas referências ou cada um tem uma referência particular? Essa é sempre a pergunta que a gente foge como o diabo foge da cruz, porque é aquela que poderia ocupar 7 blocos desse programa. Porque, na verdade, justamente a singularidade do encontro de cada um de nós tem a ver com o fato de que cada um é um universo muito, muito fundo de referências, né? Cada um tem referências muito... Claro que tem inúmeros pontos de convergência e tal, mas aí justamente a hora que começa a ficar a citação, né? Começa a citar os nomes, a coisa fica infinita. Mas uma coisa que vem acontecendo depois de 8 anos juntos é que a gente começou a se influenciar muito. Então todo mundo traz as suas referências de coisas que ouviu desde que nasceu, mas eu acho que as minhas maiores referências hoje, eu falo isso sempre que me perguntam quais são as suas maiores referências, são eles 4, porque eu estou em contato o tempo inteiro, enfim, são eles, muitos artistas através das referências deles, assim, então esse filtro é muito massa, assim. Vocês se encontraram por meio do violão, que é meio que uma coisa em comum entre vocês, isso ainda hoje é muito forte entre vocês? Então, o violão é a nossa matriz, nunca, acho que não tem como ser diferente de ser o nosso DNA composicional, mas em termos de sonoridade, desde o segundo disco, desde o primeiro em certa medida, mas muito fortemente a partir do Policromo, que foi um segundo disco, um disco de estúdio, a gente começou, e muito por intermédio do Tó, que é nosso produtor, nossa cabeça musical mais como é que se diz, cosmopolita, a gente começou a também poder experimentar timbres sintéticos de outros caminhos, com pedais de guitarra. Esse show novo não tem violão. Apesar de todas as canções serem compostas no violão, eu acho que o violão, na verdade, ele é um acaso, assim, pelo fato da gente ter nascido no Brasil e o violão ser o instrumento que tem em boa parte dos lares no país. Se a gente tivesse nascido na Europa, talvez a gente tivesse um piano em casa, como em boa parte dos lares de lá. Assim. E o violão é um patrimônio da música brasileira. Absolutamente. Né? Ele é um instrumento que tem todas essas questões também convenientes do violão, que ele é móvel, ele se leva para os lugares. Verdade. Enfim, então também tem isso. Eu estou curioso para saber de que forma o público também acaba, de certa forma, instrumentalizando vocês na composição que vocês fazem. Eles são cheios de fãs, né? A Dani parece ter uma pergunta sobre isso, Dani? Sim, a Jaqueline, do bairro de Canudos, é a primeira vez que vocês estão aqui, né? Em Belém, sim. Quer saber o que já deu para observar aqui do Pará, da musicalidade, da música paraense? A gente ama o Pará, primeiro de tudo. Só a gente ter saído, retirando as bagagens na esteira, tinha uma galera com plaquinha e cantando a nossa música ali no aeroporto. No saguão do aeroporto já foi uma coisa bem especial. Assim, a gente tem um clube aqui. Só essa resposta já foi muito forte, mas a gente tem uma adoração pelo Pará. Vocês já estiveram em outra cidade? A gente teve em Marabá, que foi um lugar onde a gente fez show, mas a gente tem muitos amigos paraenses. E o Celso Viáfora, pai do Pedro Viáfora. Isso, vem aqui no programa com a gente de vez em quando e virá na próxima semana. Ama, sempre fala, a gente inclusive... Uma das músicas mais conhecidas assim, do nosso repertório cita o estado do Pará. Enfim. Exatamente. O refrão da canção fala: quero ver quem vai me pedir de sorrir do Pari até o Pará. Então, tá no nosso A Jaqueline, inclusive, pergunta sobre o que vocês sentem do calor do público, né, da receptividade. Fora o calor da cidade. O calor da cidade a gente já sentiu na porta do avião. A gente tá, na verdade, tentando liberar o que é maior, o calor do público ou da cidade até o final dessa viagem. Acho que amanhã de noite Vocês a gente vai ficam medir. até quando? Amanhã até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente toca e já... Nosso show amanhã e depois de sábado a gente já toca em São Luís. Mas a gente... É a turnê, né? Exatamente.
Nós temos um vídeo para mostrar de vocês, não sei se dá para mostrar agora. Vamos ver se a gente já pode ver. Era um vendaval, era um frenesi, era o oposto de estar nem aí. Era surreal, era pra valer, era somente o que tinha de ser. Era uma chance em 30 mil, o início de uma era. Ora, tudo que se viu agora reverbera. Você pega o trem e não quer descer, só pra uma brisa que espanta ao sofrer. Nunca tão feliz, sem saber porquê. Essa é a brisa de estar com você. Frenesi, era o oposto de estar nem aí. Era surreal, era pra valer, era somente o que tinha de ser. Era uma chance em 30 mil, o início de uma era. Que bonita. Essa é sua? Essa é uma canção minha chamada Brisa, que estará nesse show. E o Tó foi o nosso cinegrafista maravilhoso. Se vocês gostaram Gostei das dessa imagens, da imagem ali. Através ali da sequência da cadeira. Essas canções, a gente, na verdade, assim, essa canção é uma canção que está no repertório do Show Novo, mas a gente fez uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, de fazer vídeos despretensiosos, mostrando mais ou menos como elas foram compostas, né? Mas que isso aí é muito diferente de como ela está sendo apresentada no show, não tem nada a ver. Isso aí também low profile, isso é um prédio lá em São Paulo. Isso, lá do lado da Avenida Paulista. Topo. Isso é o jeito que a gente mostra a música uns para os outros. Esse é um momento que isso. Aí tá tranquilo porque ele já tinha mostrado, mas quando a gente vai mostrar pela primeira vez... Tem muita briga, não? Não tem muita briga, mas tem uma tensão, porque você quer que as pessoas gostem, né? Primeira audição vai apresentar o trabalho, né? Mas é isso, na verdade. Mas eu acho que é legal ver isso, porque também isso dá a resposta um pouco da coisa do violão e tudo mais, porque né, tipo, a coisa nasce assim, mas depois... acho que quem for amanhã ao Insano Marina Club vai poder ver também como a coisa se desenvolve. Não tem violão no show, nenhum tem violão no show, por exemplo. Claro, aí é outra coisa lá. Exatamente. Diga lá, Dani. Temos a participação da Maninha Borges, Maninha, Vini. Pede para você falar sobre a sua viagem para o Japão. Não, é dele. Minha viagem para o Japão. Tudo bem. A dele, se você quiser a viagem que você vai fazer para o Japão, você pode também falar. Por que quero vocês dicas. não? Como foi a viagem? Então foi Por que isso. essa relação assim com o Japão? Eu acabei de voltar do Japão, fui pela primeira vez agora, fiz uma turnê com uma cantora e amiga nossa de colégio. A gente se conheceu no colégio, quando a gente tinha, sei lá, 15 anos de idade. 16. E a Dani Gurgel, cantora, estudava com a gente no colégio, a gente tinha banda junto. Acho que a primeira banda de MPB, digamos assim, que eu tive, porque eu tive um monte de banda de rock and roll e heavy metal e tal antes, foi com o Vinícius e com a Dani Gurgel. E agora eu fui pro Japão com ela, fiz show solo meu, fiz shows com ela. E foi uma experiência incrível. E que não tem nada a ver com o grupo. Não tem nada a ver com o grupo. Isso é que vocês então mantêm essas carreiras paralelas, como vocês explicaram aqui, né? É meio que uma bacana regra também. que a gente mantém as nossas carreiras paralelas e para onde a gente tem respiros artísticos. Cortez tem uma última pergunta para fazer. Diga lá. também Cortez. temos Eu já digo logo que é a última, porque a gente está chegando no finalzinho. Uma questão, vocês estavam falando, primeiro e segundo disco, estão com o terceiro agora prestes a ser lançado, que é o Síntese, que na verdade tem um conceito meio dialético aí. Exatamente, tese, antítese. Tese, antítese e síntese. O primeiro disco como sendo a tese, o segundo como sendo a antítese. O primeiro disco foi gravado ao vivo com o público no teatro. O segundo disco em estúdio, com muitos overdubs e regravações e tal, um disco de produção
mais O pesada. que vem agora? E o Síntese é um disco com esse viés e com esse caráter de produção de estúdio, muito trabalhado timbristicamente, mas com a execução ao vivo, sem público, mas ao vivo Mas no vai ser estúdio. também filmado. Vai ser filmado também. Bem como o primeiro, esse também vai ser filmado de um jeito um pouco diferente, sem público, assim, em estúdio, mas sem público. Então ele está num... Ele é bem uma junção. Ele traz elementos muito dois claros, identitários, tanto do primeiro quanto do segundo disco, e de alguma maneira também congrega, assim, agrega uma série de questões nossas, assim, de amadurecimentos nossos, composicionais e timbrísticos, assim, estilísticos, né, por assim dizer. Diga lá, Dani, para a gente encerrar. Tá. Uma pergunta para os dois. O Gabriel Macedo quer saber se tem música preferida de vocês no novo álbum e o que vocês acham do Verdadeiro Açaí, se é que vocês já experimentaram. O Verdadeiro Açaí é maravilhoso. Maravilhoso, acabamos de... E música preferida é Verdadeiro difícil, porque Açaí é cada um vai ótimo. ter uma. O Brisa, por exemplo, é uma das minhas preferidas. Essa do Vinícius, pra mim, é uma das minhas Tem preferidas. muitas lindas. Bom, as pessoas têm que ver amanhã no show. O Fica o convite nosso é convite. esse, e na verdade a gente até vai sortear convites aqui, né? Legal. Sim, no finalzinho a gente sorteia E um temos par mais de uma da ingressos. Luísa Moura, Luísa também. para o Vini. Como se dá o seu processo de escrita, já que você é autor de livros, e de onde vem a inspiração? Sim. Eu sou autor não de literatura, mas de teatro. Acho que essa vai ter que ser numa próxima entrevista. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com essa questão de como a gente também oxigena a nossa vida no 5 a Seco, também com outros assuntos fora. Quer dizer, é isso. Coisas que a gente quer falar no coletivo e coisas que a gente quer falar no âmbito pessoal ou privado. É por isso que é 5 a seco, mais ou menos, por essas histórias todas. Sim, Enfim, claro. porque vocês, né, cada um tem sua vida e lá na apresentação cada um faz meio independente também ali. Total. A questão dos 5 A acho que sua impõe performance. a linearidade, a horizontalidade da relação. E o a seco porque somos só nós 5 nos desdobrando. bastando, né? Se desdobrando a seco. Quando vier a Belém outra vez, venha aqui conversar com a gente. Pode Tem deixar, muito já papo aí estarei. para bater. Uma Tem alegria. mais Temos alguma, um Dani? comentário para o doutor Eduardo, a participação do Ramon Luiz da Marambaia. Ele disse que já passou do momento de entender o que é a Lei Candir e de cobrar dos representantes do povo que lutem pelos direitos do povo, que fica a reflexão para todos. Para quem ainda não Muito entendeu, bom. temos o livro. Então, o livro, inclusive, vamos sortear também hoje aqui. Quem sabe não vai para você esse livro, mas você já deve saber bastante sobre a Lei Candir, já deve entender bem. Gente, muito obrigada, já que vocês vão sair todos agora no intervalo. Não, o Cortez fica aqui com a gente e a Dani também, mas obrigadíssimo por terem vindo. Agradece. Bom Fica show o amanhã. convite. Isso. O show amanhã no Insano a No partir de Insano, quê? se eu não me engano, o nosso show é amanhã, a casa abre às 9, mas o show é mais ou Deve menos ser umas lá pras 11, 11, né? Insano Marina Club, e aí os dois convites Vão que ter alguns serão shows de Bacana. abertura do pessoal daqui. E locais, depois vai ser vocês muito entram. legal, vai ser muito Vai bonito. ser bacana. O lugar lá é bem legal. E o Eduardo amanhã lança o livro de novo, né? Amanhã, 19 horas, na loja Rosa do Boulevard, Shopping Boulevard. Bacana.